Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis o dia em que virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, até então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tanto o apóstolo Paulo quanto o evangelista Mateus, escrevendo as suas cartas, aquele a partir do Evangelho, estão tentando resolver uma grande questão para a igreja primitiva, que é o fato de que há uma demora da vinda de Jesus. Havia uma expectativa de que o último dia ou o retorno do Messias fosse imediato. E na medida em que vão passando as gerações dos cristãos e a primeira hora da fé, imprime-se no coração dos seguidores de Jesus Cristo aquilo que acabamos de cantar no Salmo. A súplica, o pedido de que o Senhor não tarde. É próprio de cada um de nós, quando temos um desejo e uma expectativa, tensionarmos que ela se realize. E é inclusive por isso que nós somos quem somos, porque a gente está o tempo todo à procura. O que nos impulsiona para frente é o fato de que nós queremos ir para um lugar ou para outro, temos uma expectativa sobre uma realidade, fazemos planos de caminhar nesta ou naquela direção. No entanto, em sendo nós quem somos, tão frágeis, tão inconstantes, a gente tende a esfriar a nossa esperança na medida em que não vemos realizado aquilo pelo que esperamos. Então, tanto o apóstolo Paulo, na primeira leitura, quanto o evangelista Mateus, estão ajudando a perceber que o amor deve crescer com a espera. Entende? Traduzindo muito concretamente, quando nós estamos desafiados em alguma expectativa e a gente quer demais alguma coisa, a tendência é a ansiedade. Justamente porque somos uma sociedade de tantas metas e de tantas urgências, somos também uma sociedade de tanta ansiedade, de tantos ansiolíticos. A gente perdeu a capacidade de esperar. A gente quer para ontem, porque tudo chega muito rápido, porque tem internet, e se quebrou a gente conserta e coloca alguma outra coisa no lugar. Só que a dinâmica da existência de cada um de nós, ela pede uma maturação. Então, a vida, na sua realidade, os nossos relacionamentos, a nossa relação com Deus, ela pede que nós sejamos capazes de apreciar o tempo da espera. Porque o processo, a espera, o caminho, já é de alguma forma a experimentação daquilo que virá. Quando o autor da carta aos Hebreus se põe a dizer o que é a fé, no capítulo 11 ele diz: a fé é a prova daquilo que não se vê, é a antecipação daquilo que se espera. Então, tanto Paulo na carta aos Tessalonicenses, quanto o evangelista Mateus,
estão nos ajudando a ver a beleza do tempo da espera, porque é no tempo da espera que vai se dando a atuação da esperança e do amor, que são virtudes teologais que nós recebemos. Falávamos isso em outra homilia e vale a pena retomar. A virtude é um exercício, um hábito. Nós somos virtuosos quando somos capazes de repetir uma ação ou de perseverar nela. É um bom hábito adquirido. Então tem a virtude da prudência, da justiça, da temperança e da paciência. Mas há virtudes que não são dadas a nós pelo exercício, pelos hábitos adquiridos, mas elas já vêm até nós como um presente do céu. E estas são aquelas que chamamos, na perspectiva da nossa fé, de virtudes teologais. As virtudes humanas se destinam a realidades humanas. O que é a justiça? A justiça é a capacidade de dar a cada um aquilo que lhe pertence. O que é a fortaleza? É a capacidade de continuar seguindo e de ser resiliente mesmo diante das dificuldades. O que é a temperança? A temperança é saber que a gente precisa de um meio, né? Nem o excesso, nem a falta. Mas nós recebemos da parte de Deus 3 virtudes que, embora reclamem e pressuponham o nosso esforço, nos foram entregues como dons. E o apóstolo Paulo, então, falando da alegria da espera, falando da travessia que é a existência de cada um de nós estamos esperando até que se manifeste o dia do Senhor, nos recorda na carta aos Tessalonicenses, no início desta saudação, ele diz, víamos há alguns dias atrás na primeira leitura, louvava a Deus pela atuação da fé, pelo esforço da caridade e pela constância da esperança. Vamos nos ater a estas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, que são teologais, porque diferente das outras virtudes, como acabei de dizer, elas são dons de Deus agindo em nós. No dia do batismo, elas foram infundidas em nós, porque sem estas 3 virtudes, nada é feito na nossa vida, nas nossas relações entre nós e na nossa busca e vivência da santidade em relação a Deus. A fé é necessária, como lembra Gilberto Gil em uma de suas canções, porque ela não costuma falhar. A fé deve atuar em nós, entende? Porque nós falhamos, nós somos limitados. E nos momentos em que os nossos passos fraquejam, é preciso ter fé, porque a fé não falha. Nós falhamos, mas a fé não. E a fé em nós, como lembram os teólogos medievais, ela é como uma semente da eternidade que deve desenvolver em nós. E fé é uma coisa que a gente tem que desenvolver, por isso o apóstolo diz que deve atuar em nós, e ela cresce como? Com oração, com intimidade com Deus e com os sacramentos. Ah, minha fé está muito fraca, reza por mim? Eu posso até rezar, mas você também tem que rezar, porque é um cultivo. Se você leva uma semente para sua casa, ou se você roubou uma samambaia da vizinha, né? Quem nunca? Você vai ter que cultivar, senão ela seca. Tem que regar aquilo, cultivar, arar, trocar a terra. Assim é a fé. O apóstolo diz que a fé deve atuar em nós. E logo em seguida ele diz que o amor tem que ser um esforço. O amor é diferente da paixão. A paixão é o momento, o êxtase, o deslumbramento. O amor é a insistência, é a permanência em cada estação. É belo quando nós vamos ao inglês e que alguém diz que está amando alguém, né? Ele diz, I'm fallen in love. Eu caí no amor. É a mesma palavra usada para dizer outono. Por quê? O amor pressupõe as suas quedas, os seus tropeços, não é? Pressupõe, como lembra Clarice Lispector, a soma das incompatibilidades. O amor, lembra Clarice Lispector em uma de suas frases, ele é a desilusão de tudo mais, a queda, entende? E poucos suportam perder todas as ilusões, lembrava Clarice Lispector. E por isso pouca gente persevera no amor,
porque o amor pressupõe a sua queda, a sua insistência e a sua desilusão. Para amar alguém é preciso desiludir-se de si mesmo. Eu amo meu filho, meu esposo, meus netos na medida das minhas ilusões. Vai se cansar, porque eles não têm compromisso nenhum de corresponder à sua idealização. O amor será o investimento, a aposta, a insistência no outro, apesar do outro. Por isso o apóstolo lembra que o amor é esforço, algo que nós recebemos, que está pronto a agir em nós, que é uma graça, mas que vai pressupor esforço, ou as suas quedas, como lembra o inglês, ou as suas desilusões, como lembra Clarice Lispector. E a esperança exige constância. É preciso ser constante. Às vezes nós começamos bem alguma coisa, mas a gente não segue. Aí você está diante de uma pessoa que tem vontade fraca. Porque para ter esperança é preciso perseverar. E aí, como nos lembra Rubem Alves, também em um dos seus poemas, tem uma diferença entre ser otimista e esperançoso. O otimista, ele faz por causa de. O esperançoso é apesar de. Entende? Há momentos em que não é por causa de. Não é por causa que as outras pessoas merecem, não é por causa da sociedade, não é por causa do padre na igreja, não é porque a nossa família merece, é apesar de. Aí passamos do otimismo, que às vezes nos ilude, né? Tem gente que é assim, ravio, otimista, tem uma visão bela sobre as coisas e está o tempo todo se frustrando. Não. Nós temos que esperançar. A esperança é um caminho. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 7 da primeira leitura que escutamos, ele diz: eu fico confortado em toda angústia e tribulação pela notícia acerca da vossa fé. Olha o que diz o apóstolo Paulo. De onde veio o consolo dele? Porque Paulo, lembra quando eu comecei dizendo que ele está muito preocupado que as dificuldades, que as tribulações e que as angústias esfriem a fé e a esperança no coração dos tessalonicenses. Ele diz então: eu fico alegre quando eu tomo conhecimento da vossa fé. Fico consolado na fé diante da angústia e da tribulação. Estas duas palavras aqui traduzidas, elas são muito fecundas, né? Porque todos temos angústias e todos temos tribulações. A angústia é a luta, a agonia que cada um traz dentro de si, porque há sempre um abismo, um hiato entre a realidade como ela é e como nós idealizamos. E aí toda vez que você sentir isso, eu estou angustiado na minha família, estou angustiado no meu casamento, persevera. Porque, como lembra Lacan, a angústia é o único sentimento que não mente. Você está alegre, pode ser que mente, não é? Tem um excesso de vodka ou toma uma cerveja, a gente fica alegrinho só. Aí depois vem a ressaca, a dor de cabeça. Então, tem sentimentos em nós que podem mentir. Mas a angústia não. Lá onde você estiver se sentindo angustiado por alguma coisa, significa que você tem que fazer o parto. Eu estou angustiado pelo meu casamento, então vai ter que parir uma coisa nova. Eu estou angustiado pelos meus filhos, então vai ter que se redescobrir como mãe e como pai. Eu estou angustiado com a minha igreja e com a minha comunidade, então vai ter que aceitar que o bispo tirou o padre. Entende? A angústia é sempre um convite a um parto, a uma saída de si. E ela nos leva a atravessar tribulações, na certeza de que temos que estar firmes, como lembra o apóstolo, firmes no Senhor e não em nós. Versículo 8. A firmeza não é em nós, a firmeza é no Senhor. Nele está a esperança e é Ele quem nos faz reviver. Reviver, entende? A beleza e a fecundidade desta palavra, viver de novo. Se remendar cada vez que nós somos rasgados. Em cada decepção e em cada angústia, abrir-se a uma nova versão de nós, porque a fé e a esperança e a caridade agindo em nós nos faz sermos criativos. A fé, a esperança e a caridade, virtudes de Deus em nós, são pedaços de Deus em nós, nos fazem ser criativos diante da dificuldade. E vai dizendo o apóstolo Paulo: noite e dia rezamos para que se complete aquilo que falta à vossa fé. Olha o que Paulo está querendo dizer:
que a fé, ou o caminho da fé, ou a busca da santidade é uma jornada. Ah, mas eu rezo tanto. Ainda ontem atendi uma pessoa que dizia de uma dificuldade que estava passando, e ela falava assim: mas fulano da minha família reza tanto, faz tantas coisas, está fazendo tudo direitinho, e eu não consigo entender. Ele fica se perguntando: por que eu mereço passar por isso? Aí eu dizia para ela: minha filha, a fé não é garantia de vida fácil. Nós não podemos ter a ilusão que, seguindo a Jesus Cristo, nós vamos ter só aquilo que a gente merece. O que Jesus mereceu para ir para a cruz? O que Nossa Senhora mereceu para passar o que ela passou? Então tome cuidado com essa matemática. Fé, esperança e caridade significarão algo agindo em nós para que a gente continue seguindo, e não que seremos privados de determinadas dores e de determinadas dificuldades. Fé não é salvo-conduto para as coisas deste mundo. Fé não é garantia que vai ficar tudo muito bonitinho de acordo com o nosso esquema. A fé é um desenvolvimento, uma jornada que deve ser completado em nós. E aí o próprio apóstolo diz na carta aos Colossenses: eu tenho que completar na minha vida o que falta no sofrimento de Cristo. Por isso, lá onde houver em sua existência angústia, tribulação, falta, dor, se perceba associado à cruz de Cristo, porque Ele já morreu para nos salvar, já nos garantiu a vitória, mas todos, cada um de nós tem que tomar posse desta vitória no suor e nas lágrimas da própria vida. Não é alguma coisa que eu vou fazer por você ou que você vai fazer para sua amiga, é que você tem que deixar que o mistério da cruz do Senhor se atualize na sua existência. Todos experimentamos nossas Páscoas, nossos túmulos. A diferença é se a gente vai escolher ficar neles ou se nós vamos dar as mãos àquele que é especialista em sair da morte, nosso Senhor Jesus Cristo. E continua o apóstolo Paulo: que Ele vos faça crescer no amor e confirme os seus corações em santidade por ocasião da sua vinda. E aqui nós entendemos o que Cristo está falando no Evangelho. Ele usa uma expressão forte, contando esta sua mini parábola, podemos dizer assim, quando ele diz que é preciso ficar atentos, porque nós não sabemos quando o Senhor virá. E aí a gente escutando uma expressão dessa aqui, a gente pode ter a impressão de que é para a gente ficar com medo, né? Tem que ficar com medo, então tem que fazer muita novena, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer penitência. Meu Deus, como é que vai acontecer? O Senhor vai vir e aí vai destruir tudo. Não é sobre medo. O perfeito amor lança fora todo medo, lembra João. Não é também sobre uma impaciência messiânica. Essa era a grande tentação do início da igreja. Tem que voltar rápido, tem que voltar logo. Jesus está demorando, Senhor, não tardes mais. Não é sobre impaciência, mas é sobre uma urgência. Então não é para ter medo de Deus no dia do juízo. Ninguém vai para o inferno por engano. Pode ficar tranquilo. Ninguém vai por engano. Ou nós vamos, como lembrava São João Bosco, né, falando dos padres, mas serve também para um casamento. Ele diz assim: olha, toma cuidado, um padre não vai para o céu ou para o inferno sozinho. Isso também em nossas relações. Nenhum de nós vai para o céu ou para o inferno sozinho por engano. Nós arrastamos um tanto de gente para lá. Não tem gente que tem olhar, palavra, posturas infernais? É isso. Então não é sobre ter medo. Não é só ficar impaciente quando vai vir o Senhor, quando Ele vai me dar a recompensa das minhas orações, mas eu faço tantas coisas, mas é ter a consciência da urgência. A vida não dá outra safra. Se não for agora, não vai ser depois. Se não formos nós, não será uma outra pessoa. E não pode ficar terceirizando, reclamando, murmurando, amaldiçoando o nosso próprio destino. Existe um agora, um instante, uma colheita do dia, uma decisão contínua de sermos por nós e para a nossa salvação e sermos uns pelos outros. Isso todo dia, a cada instante, quando você estiver diante da caixa do supermercado, quando você estiver diante da vizinha que te irrita, quando você estiver com seus filhos e com seus netos, tome consciência do instante. Ali está sendo decidida. Está decidido a vida eterna ou a condenação eterna? Está sendo decidido um caminho para Deus ou na direção contrária dele? É ali naquele instante. É por isso que Jesus pede que nós sejamos fiéis e sejamos prudentes.
a fidelidade ou a fé, honrarmos quem nós somos, estarmos acordados diante de quem nós somos. Hoje nós somos uma cultura que dorme sobre si mesmo, que tem tanta postagem, que tem tanta exibição, mas nós já não nos enxergamos mais. Já reparou como é que a gente não se vê, não se percebe e não se enxerga? Estamos o tempo todo com a câmera na mão, tirando foto. Mas nestas fotos nós nos perdemos. A gente não dá conta, por exemplo, de ficar num lugar como a Serra da Piedade, em silêncio, apreciando um instante. Olha, você vê, estamos o tempo todo registrando para pessoas que não estão aqui, salvando no nosso celular e depois ignorando tudo isso. Jesus diz, não, é preciso estar atento, vigilante, desperto, fiel. E é preciso ser prudente. A prudência é a sabedoria prática. É a prudência que nos ajuda a perceber quando é momento da palavra e quando é momento do silêncio. É a prudência que vai nos ajudar a perceber como a gente tem que agir em determinadas circunstâncias, sobretudo as mais difíceis. Um discípulo, uma discípula de Jesus tem que ser fiel, tem que ser prudente, ou seja, tem que ser diligente. E termino dizendo como é que a gente vai dar conta de tudo isso? Olhando para o Salmo. No Salmo, o salmista reza, pedindo ao Senhor que não tarde, ele diz, que o Senhor então me ensine a contar os meus dias. Olha que coisa bela, ensinar a contar os nossos dias, a perceber o tempo, o instante, o momento em que a eternidade nos toca. Você está vivendo ou está sobrevivendo? Tem consciência da sua vida como algo único e intransferível ou está apenas sendo devorado pelo tempo? Aprecia um instante ou vive só de ansiedades? Ensinai-nos, Senhor, a contar, a perceber os nossos dias e dai ao nosso coração a prudência, a sabedoria. E o Salmo diz que o Senhor é bondade que sacia já de manhã, por isso temos que rezar e ter intimidade com Ele. O Senhor nos faz repousar, o Senhor é quem nos conduz e é o Senhor o único capaz de dar fecundidade ao nosso trabalho. Por isso lhes diria assim, não terceirizem a própria vida. Não abra mão dos momentos de angústia, de parto, de todo o trabalho. Façam tudo continuamente como se tudo dependesse de vocês. E confiem na certeza de que, na verdade, quem garante a fecundidade, quem sustenta e aquele de quem tudo depende é Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos nossas preces.